Bem, amados irmãos, nós vamos hoje falar acerca de um tema interessante, e o tema é a importância da igreja local. A importância da igreja local. Amados irmãos, nós vivemos numa época de grande confusão quanto ao lugar e o propósito para as igrejas locais. Alguns dizem, não, a igreja local ela é importante. Alguns dizem, não, eu posso ser um cristão apenas em casa. Mas biblicamente, será que tem respaldo bíblico sobre esses dois questionamentos? Quando nós olhamos, amados irmãos, em outras épocas, os crentes não tinham tantas escolhas com as quais contender, como nós podemos ver nos nossos dias. Naquela época, muitos anos atrás, eles não tinham os meios de comunicação pelos quais nós temos hoje. Livros cristãos não eram tão abundantes e tão facilmente adquiridos como é nos dias de hoje. O transporte também não permitia o deslocamento rápido que muitos cristãos têm para chegar às igrejas locais. Os crentes não podiam ouvir ou até ver sermões gravados como nós vemos nos nossos dias. E tantas outras coisas, amados irmãos, podemos ver nos nossos dias, né? Por isso que há uma grande confusão, e é de fundamental importância nós olharmos para as Escrituras e vermos o quê? A importância da igreja local e de fazermos parte de uma igreja local como um membro ativo desta igreja. E surgem algumas perguntas. A igreja local, será que ela é importante mesmo? Será que os crentes não poderiam viver bem sem a igreja local? Importa realmente se eu participo de uma igreja local ou não? O que vale é estar meu coração confirmado. Alguns dizem o seguinte: desde que eu frequente os cultos dominicais, é importante que eu me torne membro de uma igreja? Tantas outras perguntas, amados irmãos, devem ser motivo de grande preocupação para muitos crentes nos nossos dias. Nós podemos ver que em assuntos de fé e prática, o crente, ele tem um guia de autoridade absoluta. A Bíblia responde e resolve todos estes dilemas. Quando nós examinamos as Escrituras Sagradas, nós iremos descobrir que o nosso Deus não nos deixou a vagar nas águas das incertezas, com respeito ao lugar e à importância de nos tornarmos membros de uma igreja local e desenvolvermos os nossos ministérios na igreja local. Por não ter o conhecimento, amados irmãos, muitos não ter o conhecimento do que é igreja, por isso que tantos dilemas são levantados, são questionados nos nossos dias.
Primeiramente, nesta noite, nós iremos ver o que é igreja. O que a Bíblia fala sobre essa palavra igreja. Se perguntássemos a qualquer pessoa aí na rua, o que é igreja para você? Ou o que é uma igreja? As respostas, provavelmente, seriam idênticas às definições que se encontram nos dicionários. Isto é, uma seita, ou uma denominação, ou um prédio dedicado ao culto cristão. Contudo, no Novo Testamento, a palavra igreja é a tradução da palavra grega chamada eclésia. Ela é composta de uma preposição e de um verbo. A preposição ek, que significa para fora, e um verbo chamado kaleo, que significa chamar ou convocar. Então, a palavra grega, no seu sentido original, pelo qual está escrito nas Escrituras, o significado dela é chamar ou convocar pessoas para fora. Então, é importante, amados irmãos, nós destacarmos também que as Escrituras, ela mostra dois aspectos desta palavra chamada igreja. E nós veremos aqui alguns textos bíblicos que irá comprovar esses dois aspectos pelos quais está inserido a igreja local. Então, o primeiro aspecto da palavra igreja, no sentido do Novo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, há dois significados distintos para a palavra igreja, e que nenhum destes concorda com o uso moderno da palavra conforme as definições dadas nos dicionários. É importante observar, em primeiro lugar, que a palavra igreja, ela é usada no sentido geral, isto é, que abrange todos aqueles que são salvos pela graça de Deus, e frequentemente é chamada igreja universal, igreja espiritual ou igreja invisível de Deus sobre a terra. Ou seja, aqueles que constituem a igreja nesse primeiro aspecto, eles foram chamados para fora deste mundo e estão intimamente ligados com o cabeça que é Cristo no céu, e que espiritualmente formam o quê? O corpo espiritual de Cristo aqui na terra. E podemos ver, amados irmãos, vários textos que nos mostram esta verdade. A palavra igreja no primeiro aspecto que o Novo Testamento nos mostra. Então, nós lemos na Bíblia várias citações se referindo à igreja como uma igreja universal, uma igreja espiritual, todos aqueles que foram o quê? Alcançados, né? De um modo geral, pela graça de Deus, e está espalhada por toda a face da terra. Eu separei aqui pelo menos alguns textos aqui, foram 4. O primeiro deles é Efésios, capítulo 5, versículo 23, que nos diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, no sentido espiritual, Cristo ele é o cabeça da igreja universal que está o quê? Espalhada por toda a face da terra, não é?
E também, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18, nos diz o seguinte: Ele, se referindo a Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Efésios capítulo 5 também, versículo 25, diz o seguinte: que também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, por todos os salvos. E Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23 diz: mas chegastes à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Então, nesse primeiro aspecto da palavra de Deus que o Novo Testamento apresenta como igreja, a igreja ela é mostrada como uma igreja chamada universal, uma igreja espiritual, ou também pode ser chamada como uma igreja invisível, que Deus conhece quais são todos aqueles que fazem parte deste corpo espiritual que está espalhado sobre toda a face da terra. Ou seja, aqueles que constituem a igreja universal, a igreja espiritual, a igreja invisível que Deus conhece e sabem quais são, ou seja, são aqueles que têm sido chamados para fora do mundo, estão intimamente ligados com o cabeça no céu, que é Cristo, e que espiritualmente formam o seu corpo espiritual aqui na terra. Então, se você for olhar vários e tantos outros textos aqui, principalmente nas epístolas de Paulo, quando ele escreve aos Efésios e aos Colossenses, nós veremos várias citações, Paulo se referindo à igreja nesse primeiro aspecto, de forma universal, espiritual e até invisível, pelo qual Deus conhece e sabe quem são os seus. Mas onde eu quero me deter mais, amados irmãos, é no segundo aspecto da palavra igreja. Refere-se a um grupo de pessoas chamados para fora e que se reúnem regularmente numa localidade específica. E nós podemos notar também no Novo Testamento que, embora haja apenas uma igreja que Deus a conhece, há muitas igrejas locais, né? Por isso que eu quero desenvolver algumas quartas-feiras sobre esse tema, a importância da igreja local, né? Chamado de igrejas locais. Embora a igreja aos olhos de Deus seja apenas uma, esta igreja está espalhada sobre toda a face da terra, em muitas localidades aqui no mundo, e pelo qual Deus se compraz com estas igrejas. E agora, amados irmãos, eu quero que os irmãos preparem suas Bíblias para nós vermos biblicamente, porque algumas pessoas dizem o seguinte: olha, o que importa, eu sou uma pessoa convertida mesmo, não importa se eu faço parte de uma igreja local ou não, né? Mas será que você é convertido mesmo? Porque biblicamente, se você é uma pessoa convertida, Deus vai lhe mostrar na palavra de Deus a necessidade que você tem de uma igreja local, de frequentar uma igreja local, de fazer parte de uma membresia de uma igreja local. E isso nós vamos ver aqui na Bíblia, amados irmãos, várias citações se referindo às igrejas locais, que foram escritas pelos santos apóstolos, pelos homens inspirados pelo Espírito Santo, e que ficou registrado que as igrejas locais também são importantes aos olhos de Deus, primeiramente. Em primeiro lugar, abram comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume, nem o que? As igrejas de Deus. Ou seja, isto fala Paulo está falando aqui da origem da igreja, elas são de Deus, e a expressão igrejas de Deus sempre se referem a várias outras igrejas locais. Mas também, aproveitando aí, 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 33, que nos diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, isto nos lembra de que? Da sua composição. São compostas as igrejas locais por pessoas santificadas e pessoas o que? Separadas por Deus. Mas também, voltem aí um pouco, Romanos, capítulo 16. Romanos 16, versículo 16. Que Paulo, na primeira parte, ele vai dizer: as igrejas de Cristo vos o quê? Saúdam. Ou seja, Paulo está falando de posse, elas pertencem a Cristo, mas as igrejas que são locais saúdam a todos o quê? Em Cristo Jesus. E também Romanos 16, aproveitando aí o texto, versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte: saudai a Priscila e Áquila. A mais na frente diz: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Ou seja, embora a maioria das igrejas eram compostas de judeus e gentios, havia algumas igrejas compostas somente o que? De gentios, pessoas salvas que se reuniam regularmente em suas localidades. Mas também quando nós vamos lá para a carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, o versículo 1 e o 2 diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Ou seja, Paulo diz, às igrejas da Galácia. Ou seja, reconhecendo o quê? A autonomia de cada uma igreja que pertencia àquela região da Galácia, que todas elas eram autônomas. Mas também, aí no mesmo livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22. Ou seja, que diz o seguinte: depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista, olha só, das igrejas da onde? Da Judéia, que estavam em Cristo. Ou seja, Paulo não era ainda reconhecido, não era conhecido
de vista ainda das igrejas que pertenciam à região da Judéia, igrejas locais que se reuniam regularmente. E também, quando nós lemos lá Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E nós conhecemos bem quais são essas 7 igrejas lá da Ásia. Está lá a partir do capítulo 2 de Apocalipse. Note que estas expressões, elas estão no plural. Igrejas na Ásia, não da Ásia, porque a igreja pertence a Cristo, mas as igrejas estão na Ásia, naquela região. Havia várias igrejas locais pelas quais testemunhavam e viviam reunidos regularmente para prestarem culto a Deus e proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, estes são os únicos 2 sentidos da palavra de igreja nas Escrituras: igreja universal, ou espiritual, ou invisível, que espiritualmente estão em comunhão com Cristo, está espalhado por toda a face da terra, não é? E que Deus conhece e sabe quais são esses que, pela graça de Deus, foram alcançados e estão escritos no livro da vida. Mas também o outro sentido, como nós vimos, são o quê? As igrejas locais, pelas quais estão espalhadas pela face da terra, que no sentido físico têm os seus locais e se reúnem regularmente para prestarem culto a Deus e divulgar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E é interessante nós notarmos também, né? E você pode até estar dizendo, você só leu as cartas de Paulo, mas quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, né, nós notamos como o Senhor fez menção de ambos os sentidos da palavra igreja. Estes 2 sentidos são relatados lá no Evangelho de Mateus, e é relatado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tanto no sentido universal, espiritual, daqueles que são alcançados pela graça de Deus, como no sentido físico. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, quem é a pedra? A pedra é a confissão que Pedro faz do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular pelo qual é edificada toda a sua igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus usa a palavra também aqui, edificarei. É interessante nós notarmos bem esta palavra. Mostra que o Senhor, quando diz, pois tu és Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta confissão, Pedro, que você fez ao meu respeito, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, esta palavra, ou este verbo, edificarei, também deve ser notada de forma interessante. Mostra que o Senhor Jesus falou de algo ainda futuro. A igreja, no seu aspecto mais abrangente, começou a existir mais tarde, lá depois do dia de Pentecostes, quando é formado e é organizado várias igrejas em vários lugares, em várias regiões. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta confissão, Pedro, que você fez a meu respeito, está lá em Mateus 16, a pedra da confissão de Pedro é quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz, edificarei, está no futuro, eu vou edificar, Pedro,
a minha igreja sobre esta confissão. Eu terei várias testemunhas. Eu mesmo vou ser o cabeça desta igreja. E quando nós lemos também, lá em Mateus capítulo 18 e versículo 17, o Senhor Jesus Cristo mencionou, mais tarde, depois que ele fala para Pedro, e faz essa promessa para Pedro e para todos os seus discípulos, pelo quais nós também estamos inseridos, né? Quando ele vai mostrar como nós devemos tratar um irmão culpado, né? Jesus ensinou que um irmão ofendido, quando ele obedece ao procedimento ensinado pelo próprio Cristo, ele vai ser tratado de uma forma bíblica e recuperado a comunhão com ele. Mas se ele não obedecesse ao procedimento ensinado pelo próprio Cristo, em último caso, deveria dizer a quem? A igreja. Que igreja? A igreja pelo qual ele pertencia, ou na sua localidade pelo qual ele estava ali, no rol de membros, ou pelo qual ele pertencia àquela membresia e precisava ser tratado um ato de disciplina. Ou seja, Jesus Cristo ensina-nos aqui que aquele irmão culpado só poderia comunicar isto a uma igreja local, e somente uma igreja local era que poderia, em assembleia, reunido com toda a igreja, tratar daquele assunto referente à sua disciplina. Então fica claro, amados irmãos, não é? Nós olharmos para a Bíblia e, como eu mencionei aqui anteriormente, amados irmãos, porque nós vivemos num mundo com tantas opções que as pessoas levantam tantos questionamentos sobre a importância da igreja local. Aqueles que, como eu coloquei até na pastoral de domingo, aqueles que fazem um exílio espiritual, ficam só em casa, querem ser crentes de si mesmo, querem ficar em casa, achando que podem e devem continuar daquela forma. Biblicamente, isto não é correto. Precisamos ver a importância da igreja local. Ela é importante. E hoje nós vamos destacar, primeiramente, como nós já vimos, a igreja, o significado da palavra igreja, né? E nós vimos também os dois aspectos pelos quais a igreja ela é mostrada no Novo Testamento. Aí eu pergunto, para entendermos a importância da igreja local, o que é necessário primeiramente? E eu quero destacar, em primeiro lugar, é que nós devemos ver a igreja como Deus vê a sua igreja. Se nós não entendermos isso, amados irmãos, nós não daremos importância à igreja local pelo qual nós pertencemos. Como é que Deus vê a sua igreja? Deus vê a sua igreja de forma gloriosa. É um já ainda não. A igreja de Deus, desde o passado até o presente e continuará sempre, à vista de Deus, ele sempre verá a sua igreja de forma gloriosa. Sabe por quê, meus irmãos? É um dos maiores privilégios, é você fazer parte de um grupo que faz parte do corpo espiritual chamado o corpo místico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a sua igreja. Porque não há qualquer grupo, qualquer movimento, qualquer instituição, de qualquer espécie no mundo,
que possa sequer se aproximar da glória que Deus vê da sua igreja, como Ele assim expressa em sua palavra. Ele vê esplendor, Ele vê honra, Ele vê beleza, Ele vê maravilha, Ele vê dignidade de toda a sua igreja aqui na terra. Quisera, amados irmãos, que todos nós cristãos pudéssemos estar cheios mesmo do Espírito Santo, ao ponto de transbordarmos de um profundo sentimento e vermos a igreja como Deus vê ela verdadeiramente. Sabe o que é que aconteceria? Muitos dos problemas com respeito à igreja local seriam imediatamente resolvidos se nós, como eu falei, pudéssemos enxergar verdadeiramente como Deus vê a sua igreja aqui na terra. Será que a Bíblia mostra a beleza da glória da sua igreja aqui na terra? Deus já vê a sua igreja como uma igreja gloriosa. Por isso que a igreja local, ela é importante, porque é o local onde nós, remidos do Senhor, desenvolveremos o quê? Os nossos dons pelos quais, os nossos ministérios pelos quais Deus nos confiou, ou Deus nos confia. Nós podemos ver a glória de Deus na igreja, e Deus também vê a glória da igreja diante dele, através do ensino bíblico das Escrituras. E eu vou relatar aqui pelo menos, algumas verdades que a Bíblia mostra a glória da igreja aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, está lá em Efésios, capítulo 1, o versículo 3 ao versículo de número, deixe-me ver aqui, 4. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só, assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, Deus vê a sua igreja, a glória da sua igreja, em primeiro lugar, na eleição que foi feita por Deus. Aquilo em que o Senhor Deus deliberadamente colocou todo o seu amor, ou seja, antes da fundação do mundo, deve certamente ser de importância fundamental, tanto para ele, como também deve ser para cada um de nós. Meus amados irmãos, será que nós damos importância mesmo à igreja local, como Deus vê a glória dela? Porque ela foi através da eleição que Deus fez antes da fundação do mundo. Será que nós vemos a igreja mesmo, quando nós nos reunimos, nós temos essa visão que nós somos ou fomos eleitos de Deus antes da fundação do mundo? Por isso que aos olhos de Deus, a igreja é um já ainda não. Ele já nos vê o quê? Glorificado, porque aqueles a quem Deus elegeu, Deus há de trabalhar na vida de cada um, através dos dons, dos ministérios que Ele deixou nas igrejas locais,
que o rumo dela é a glória celestial. Deus vê primeiramente a glória da igreja na eleição que foi feita por Ele mesmo. Por isso que a igreja local é importante quando nós olhamos a eleição de Deus sobre as nossas vidas. Mas também, em segundo lugar, não é? 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 e 19, que nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes o quê? Resgatados. Vocês foram chamados por mim, retirados do mundo, para ser a minha igreja. Ou seja, a glória da igreja, ela é vista também em segundo lugar aos olhos de Deus, e deve também ser vista aos nossos olhos no grande preço pelo qual ela foi comprada. Será que nós, amados irmãos, nós olhamos neste aspecto também? Será que nós valorizamos a igreja local quando nós estamos cultuando a Deus? Será que nós, quando cantamos louvores a Deus, quando nós olhamos uns para os outros, nós sabemos que nós só estamos aqui cultuando a Deus, louvando, adorando, tendo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tão somente e por causa do sangue do Cordeiro de Deus? Por isso que Deus, Ele vê a sua igreja já gloriosa. A glória da igreja se expressa pelo grande preço pelo qual ela foi comprada, para o Senhor Jesus Cristo. E nós, amados irmãos, devemos observar uma coisa interessante. Frequentemente nós determinamos o valor de um objeto por aquilo que ele custa. Deus estabeleceu um preço tão alto para a sua igreja, que Ele enviou, como diz Paulo escrevendo na sua carta em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 15, o seu dom inefável, o seu único filho, para comprá-la para si mesmo. Será que nós damos a importância à igreja local, amados irmãos? Amamos a igreja pelo qual nós somos membros? O preço pelo qual ela foi comprada, a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo. Mas também, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, Deus vai mostrar também a glória da sua igreja, que é escrita pelo apóstolo Paulo. Romanos 8, versículo 15. Que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, em terceiro lugar,
A glória da igreja é vista na adoção dos seus membros como filhos de Deus. Através do sangue de Cristo, através da eleição divina, Deus não somente garantiu perdão para o seu povo, mas também assegurou para o seu povo a posição absoluta de filhos. E, ainda mais, amados irmãos, a igreja de Deus é elevada a uma posição de santa realeza. Porque está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, dizendo o seguinte: seus membros são considerados por Deus, são reis e sacerdotes para com Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Como Pedro também nos assegura, a igreja é um sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta é uma posição honrosa perante Deus, e isto vai muito além do que apenas o perdão dos nossos pecados. Os membros da igreja de Deus, que antes eram filhos da ira e da desobediência, agora são membros santos da real família de Deus. Será que não é importante, amados irmãos, a igreja do Deus vivo, pelo qual nós fazemos parte aqui? Temos que ter essa certeza, amados irmãos. Temos que transmitir estas verdades. A igreja, ela é valiosa aos olhos de Deus. Foi pago um preço muito alto. Deus foi quem elegeu a sua igreja, os seus membros. Ele não somente nos perdoa, mas também nos recebe como filhos, filhos do Rei. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Mas também a glória da igreja, em quarto lugar, é vista também na glória do seu cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23, que diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. Em quarto lugar, a glória da igreja, ela é vista na glória do seu cabeça, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Jesus, como nós lemos aqui, Ele é supremo acima de todos. A igreja participa da sua glória como o seu corpo. Efésios aí capítulo 4, amados irmãos, versículo 15 e versículo 16, né? No versículo 14 ao versículo 16 diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, olha como que? Como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com seu poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
Então, amados, quem faz parte desta maravilhosa igreja, participa, junto com Cristo, da glória, porque é o corpo de Cristo que está em evidência. Ou seja, em virtude desta união com Cristo, a igreja participa da plenitude de Deus. Está em Efésios também, capítulo 3, o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. A importância da igreja não pode ser entendida à parte da importância do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa perspectiva da glória da igreja torna-se ainda melhor quando consideramos a grande diversidade de pessoas que Deus está usando para formar um único corpo, o corpo espiritual de Cristo. E quem são? Nós não sabemos. Apenas devemos abraçar todos que confessaram a Cristo, se arrepender dos seus pecados, que desejam ou querem fazer parte de uma membresia de uma igreja que prega a sã palavra e que exerce as suas funções biblicamente, como está escrito. Há uma diversidade de pessoas que Deus está usando para formar um único corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. Devemos, amados irmãos, dar importância à igreja local pela qual nós pertencemos. Mas também a igreja de Cristo, ou a glória da igreja de Cristo, pode ser vista no fato que ela desfruta de um ministério pessoal e poderoso do Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13 e 14, diz que em quem vós também, depois de ouviste e tende crido no evangelho da vossa salvação, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor na nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, a igreja é formada tanto como indivíduos individualmente, como corporativamente. Ela é o templo do Espírito Santo, como também está em Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ou seja, amados irmãos, o Espírito Santo, ele veio habitar no meio da sua igreja para ser o consolador do seu povo e o guia para guiar em toda a verdade. Mas também, em último lugar, eu vou concluir, a glória da igreja pode ser vista em sua verdadeira santidade. Está também em Efésios, capítulo 5, versículo 26 e o versículo 27, que diz assim, se referindo a Cristo e a igreja. Vou ler o 25 até o 27. Marido, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que o quê? A santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A santidade é a verdadeira glória e a verdadeira beleza dos seres
que são restaurados pela graça de Deus. É através de vidas santificadas que os santos da Igreja de Deus refletem a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu não dou importância à igreja local, se eu não tenho condição, pelo menos, de santificar o dia do Senhor para cultuar a Deus? A igreja é chamada a uma gloriosa perfeição, como nós vimos, que consiste, amados irmãos, em nada menos do que a imitação do próprio Deus. É isto que Paulo diz aí em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas a Bíblia também nos diz que Deus, Ele é santo, e todo aquele que Ele chamou deve ser santo. Pedro vai dizer também, lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 1, sede santos, porque também eu sou santo. E Jesus Cristo nos mostra também, lá nos Evangelhos, que a igreja, ela não foi chamada, ou ela não está no mundo, não é para ser escondida debaixo de um alqueire. A sua luz tem que o quê? Resplandecer. Igreja tem que se reunir, e a vida santificada é que vai resplandecer a vida cristã na vida de cada indivíduo que foi restaurado pela graça de Deus. Se eu não participo das reuniões da igreja, reuniões de oração, cultos de doutrina, escola bíblica dominical, e eu não tenho nem o prazer, não tenho a alegria de me tornar membro de uma igreja, como é que eu posso ser considerado um cristão? Amados irmãos, a igreja local pelo qual nós participamos já é um prenúncio daquilo que vamos o quê? Desfrutar na eternidade. É os santos reunidos, glorificando, exaltando, servindo ao único que é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Se eu não tenho prazer de estar na igreja local, se eu não dou importância à igreja local, alguma coisa está errada. Como é que eu vou ter acesso a Deus? Se a glória da igreja, ela é vista também na proximidade e o acesso a Deus que nós temos por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se Deus permitir, nas quartas-feiras nós veremos tantos ministérios que devem ser desenvolvidos nas igrejas. E tantas pessoas estão ociosas, de braços cruzados, e não querem o quê? Participar, ou talvez com receio, ou com medo, ou talvez até preguiça. Foram chamados, foram capacitados por Deus, mas estão ociosos. Estão, como eu disse no início, em exílio espiritual, achando que pode ser crente só em casa. Está errado. Há pessoas que dizem, olha, eu leio em casa sozinho, eu medito, eu oro sozinho, eu sou um bom crente. Será que você é um bom crente mesmo? Será que você pode ser um bom crente só lendo a Bíblia em casa, só orando em casa? Você está querendo saber mais do que Deus. Se Deus na sua palavra está mandando que nós nos congreguemos, façamos orações particulares em casa e façamos também orações em público, façamos orações de forma coletiva, participemos também de estudos, de explanação da palavra, seja meditando em casa, seja participando coletivamente. Então você está querendo saber mais do que Deus.
é que você não dá importância à igreja local? Como é que você vai participar da celebração da ceia? Quem é que vai celebrar a ceia para você, se você não vem para a igreja local? Você tem condições, plenas condições, de vir para a igreja, mas pelo orgulho que há no seu coração, você está negligenciando o ensinamento de Deus. Será que você pode ser crente mesmo em casa sozinho? Cuidado, você está querendo ser mais sábio do que Deus. Se Deus deixou escrito que a igreja local ela é importante para desenvolvermos nossa comunhão com Deus, com os irmãos e crescermos em graça, em conhecimento, em fraternidade, em amor, você está sendo contrário ao que Deus ensina em sua palavra. Então, amados irmãos, finalizando, à luz de todas essas verdades, não é de admirar que os cristãos que têm entendimento, resta-nos nós apenas recitarmos as seguintes palavras: Senhor, eu amo a tua igreja, tua santa habitação. Ela é amada, sim, aos teus olhos. A igreja está gravada em tuas mãos. Por ela, o pranto que talvez eu venha passar, tu há de verter por amor do teu nome. E sempre eu vou o quê? Trabalhar em prol do teu reino. Em oração eu vou erguer as minhas mãos até um dia aqui a minha vida terminar. Devemos, amados irmãos, ser sinceros primeiramente para conosco e principalmente para com Deus. Nós amamos mesmo, nós damos importância mesmo à igreja local pelo qual nós pertencemos. Eu fico olhando, amados irmãos, como nós estamos sendo instruídos acerca do culto. O pastor Rubens está trazendo esse ensino no domingo de manhã, que Deus, Ele marca um encontro com o seu povo. Eu fico imaginando, amados irmãos, principalmente quem é pastor, o sentimento de Deus quando Ele soberanamente, vou trazer aqui para a nossa igreja local, temos trabalhos aqui, reuniões, e quantos poderiam estar aqui hoje à noite e não estão? Eu sei que alguns estão impossibilitados no momento em que estamos vivendo, mas quantos não poderiam estar aqui nesse encontro que Deus marcou conosco? Não só nesse, mas na reunião de oração, na escola bíblica dominical, no domingo à noite, e não estão. E podemos fazer uma pergunta, indagar a nós mesmos. Se você marcasse um encontro com alguém, tal hora, eu quero me encontrar com você, e aquela pessoa não desse a mínima importância, a mínima satisfação a você, como é que você reagiria? Porque muitas vezes, amados irmãos, nós queremos tratar Deus como aquela pessoa que, se der, Deus, se não der, não. Deus, Ele deve ser a prioridade em nossas vidas. Devemos honrar o compromisso que fizemos com Ele. E principalmente, participando dos trabalhos, cooperando em todas as áreas que, se preciso for, ou Deus nos capacitar, possamos dizer, sim, eu estou.
pode contar comigo, porque eu faço tudo isso, porque eu pertenço à gloriosa igreja do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, na próxima semana, se Deus assim permitir, nós daremos continuidade a esse tema, a importância da igreja local. E nós veremos que Deus nos fez sacerdotes dele. Será que nós estamos exercendo o nosso sacerdócio? Cumprindo com os nossos deveres? Mas fica aqui para a próxima mensagem, na próxima semana. Então, amados, que Deus continue nos abençoando, que Deus esteja nos fortalecendo na sua palavra, e que nos dê cada vez mais graça, misericórdia, para entendermos como é maravilhoso fazer parte da igreja invisível de Deus, da igreja espiritual de Deus, da igreja que está arrolada no céu com os nossos nomes, mas também fazermos parte da igreja local que Deus, assim, pela sua providência, proporcionou para mim e para a sua vida, para a minha e para a sua vida. Então, amados, Deus abençoe a todos, em o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.